Olá, querido irmão. Mais uma vez, entramos hoje no nosso 5º episódio, onde aqui vamos falar sobre o papel do esposo, o papel do marido diante desta situação toda. Maria Luísa, aquela mulher, está a nos trazer aqui sua experiência pessoal, do qual ela carrega uma vitória, que essa vitória está firmada na sua fé diante de Deus. Nisso tudo, sem dúvida, ela não estava sozinha. Ela está no lar, acompanhada com seu esposo. Esse esposo, como foi que encarou toda essa situação? Na verdade, é fácil parafrasear as palavras escritas. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá ao outro e assim ambos serão uma só carne. Que juntos devem estar unidos no frio e no calor, na riqueza e na pobreza, seja o que puder acontecer, até que a morte os separe. É fácil parafrasear essas palavras. Os dias bons podem se passar tão bem juntos, mas só os dias maus é que podem nos ajudar a ver realmente quem está do nosso lado. Os dias difíceis é que poderão nos ajudar a analisar quem realmente está do nosso lado. Queridos irmãos, Miguel, esposo de Maria, com tanto amor que ele tem com a sua esposa, passou essa experiência com tanto sacrifício. Pois que, sem dúvida, pressão teve. Aqueles a quem ele tanto deve respeito, também passou pressão sobre eles. Como que ele encarou a intervenção de família? Como que ele encarou a intervenção dos amigos, dos colegas, da sociedade vizinha? E o que dizer é que, se calhar, ainda mais com a própria esposa, como que ele encarou, observando a esposa, que tanto gostaria que pudesse alcançar o sonho juntos, mas que do outro lado, a influência que está vindo do outro lado é diferente. Como que ele encarou tudo isso? Queridos irmãos, em tudo isto, você poderá se aperceber, junto aqui, logo a seguir, o próprio Miguel, que vai trazer o seu depoimento em suas palavras próprias. E agora que Miguel Manuessa, Maria Luísa vão aparecer para ti para expressar por suas próprias palavras quais foram os desafios que encararam e muito mais. Qual foi o cajado deles para eles passarem isso de forma segura até encontrar a solução, por outra, a resposta chegar até a eles. Como que isso aconteceu? É agora. Você acompanha no depoimento propício. Acompanhe até ao final deste vídeo. Em poucos minutos, compartilhe desde já e se inscreva para que assim muitos possam ter acesso a essa informação. Mais uma vez estou cá para partilhar a minha história com vocês. Eu sou a Maria Luísa e neste episódio eu gostaria de partilhar o papel do meu esposo durante a minha trajetória. Também vou deixar ficar o papel da igreja durante todo esse meu percurso. Bom, como vocês sabem, se eu estivesse caminhando sozinha, sem apoio, sem força do meu marido, não teria chegado onde eu cheguei. Então foi muito importante o apoio do meu marido. Muitas vezes eu fiquei desanimada, sem forças para seguir, me senti inútil, sem valor algum como mulher. Mas o meu marido, durante a minha trajetória, ele mostrou para mim que é muito importante o amor. Mesmo com as dificuldades que a gente passou, ele continuou me amando. Parece cada vez mais que a gente passava por um desafio, eu me sentia mais amada, não é? Então, de uma forma assim geral, isso acabou me dando muita força, muita coragem, porque eu não me senti sozinha.
eu estava lá com ele. E só o fato de saber que eu era importante para ele, que ele estava decidido a passar por qualquer momento comigo, então isso já me tranquilizava, isso me dava força para continuar. Eu me lembro que em algum momento eu sentei com meu esposo e disse para ele: amor, não está a dar, eu não estou a conseguir te dar filhos, está difícil, não é? Se achar que não dá para continuar comigo, eu vou entender. E se achar que quer procurar uma outra pessoa que te dê filhos, eu vou compreender, não é? E ele sempre dizia assim: não, é consigo que eu quero estar. E eu vou continuar a lutar. Pese embora das minhas fragilidades, mas eu vou continuar. Eu tenho certeza que Deus vai atender as nossas orações, que Deus está conosco. Então, família, estou cá hoje, assim, junto com a minha família. Está aqui o meu filho Blessing, está aqui o meu esposo, não é? Então, ele vai, assim, vai deixar ficar, né? O seu parecer em torno de tudo isso que aconteceu. Viva família, boa tarde, bom dia, seja onde estejam a nos ver, cordiais saudações. Se falou muito durante as declarações da minha esposa, né, em torno da nossa história, desde o dia que decidimos nos juntar, né, para criar uma família. Um projeto bom que todo jovem tem a intenção, na medida que as pessoas crescem, optam em poder constituir uma família. Realmente foi isso também que aconteceu. Eu, sendo jovem, optei em poder constituir uma família. Então, me juntei a ela, nos casamos. Desde que começamos a viver junto no final de 2019. Os jovens têm seus desafios. Tínhamos planos de poder constituir uma família, ter filhos e muito mais. É onde eu começo o grande conflito. Certo. Uhum. De acordo com como a minha esposa acabou de declarar, foram situações de abortos consecutivos, problemas de saúde, que para um jovem naquela data que acabava de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eu acredito que foi muito desafiador, mas existia a coisa muito maior, que era o amor. O amor vence todas as barreiras. Tivemos situações fora do normal, que em algum momento estávamos mesmo a perder a esperança, né? Então, um tinha que ajudar o outro, e Deus estar no centro de toda a situação. Para mim não foi fácil. Não foi fácil porque nós vivemos numa sociedade onde cada um faz seu juízo. Perante essas situações que nós tivemos, eu realmente sofri muita pressão, né, de pessoas próximas, muito próximas mesmo. Vinha com a intenção, do princípio as pessoas quando aparecem, a ideia é ajudar, mas algumas ajudas não iam de acordo com nossos princípios, visto que nós havíamos aceitado Jesus Cristo como o nosso Salvador. É onde começa o problema.
E as pessoas quando aparecem, deixam ficar, as pessoas ajudas, mas que não iam de acordo com os princípios de Deus. Diziam que se tua esposa está a acontecer essas situações, que são coisas tradicionais, em algum momento tem que se andar para ver se para conhecermos pessoas que podem resolver esses problemas. Inúmeras coisas. Calma, filho. Mas com o objetivo era único, era o mesmo, de nos desviar do caminho do Senhor. Diante dessa todas as interferências que tínhamos, né, em função das pessoas que nos aproximavam para poder, com a intenção de poder ajudar, nós também tínhamos outro lado que nós havíamos aceitado, que é Jesus Cristo, né, como Salvador. Também lá tínhamos outros irmãos que também intercediam por nós, momentos de oração, dando muita força, né, noites muito fortes de oração, no sentido ultrapassarmos e vencermos essa grande batalha. Com isso tudo, eu quero aqui testemunhar e deixar para certos irmãos e irmãs que podem ter uma situação, podem estar a passar por situação de gênero, ou se calhar pior que esta. Mas o que tem que ficar patente em todas essas situações é que quando nós nos decidimos nos juntar com alguém, numa fase primária assim, à primeira vista, tudo é bonito, temos que estar preparados para todas as adversidades da vida. No casamento dizem, estamos juntos na saúde e na doença e na pobreza e na riqueza. Algumas pessoas só falam aquilo porque estão a seguir com o protocolo. Meus irmãos, o assunto é muito mais profundo. Quando estás perante certos desafios, aqueles elementos que foram levados para o casamento, pobreza, saúde, não estão lá por acaso, porque são coisas que realmente fazem com que as pessoas perdem a cabeça. Então, por esta razão, nós estamos aqui, a ideia, no fundo, é partilharmos a nossa história junto às pessoas que têm uma situação, estão a passar por certos momentos, que aceitem Jesus como seu Salvador. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque só Deus que pode resolver os nossos problemas. Claramente vão te aparecer pessoas para poder darem seus testemunhos contrários, porque também conseguiram resolver seus problemas em função daquilo que eles vão declarar. Mas quem está no centro é Deus. Deus é dono de tudo, Deus é dono da vida, Deus faz tudo. Mas no tempo dele, não no seu tempo. Então, o que tem acontecido conosco, principalmente a juventude, queremos as coisas no nosso tempo, né? Queremos as coisas porque nos casamos, 2 meses depois queres engravidar, 9 meses depois nasceu, a criança está aí, está a correr, a economia está aí, está a fluir. Não é por acaso. E se Deus, por outra, se o inimigo fez tudo por tudo para que este casamento não desse certo, porque o inimigo consegue perceber onde há luz. Ele sabe muito bem que esta mulher poderia servir de, digamos, despertador, né? Porque tem aquelas situações que as pessoas têm um certo potencial e acabam não explorando o seu potencial porque não sabe. Então, o inimigo vai perceber que estamos perante alguém que vai lhe servir e está a aparecer alguém para poder lhe despertar outro lado da vida, que é estar com Deus e fazer as coisas devidamente. Em algum momento, ele sentiu-se ameaçado, a razão pela qual criou todas essas turbulências,
de modo que haja um problema e o relacionamento não fosse além. Mas, com a ajuda dos familiares, irmãos da igreja e muitos próximos, dando força, muita oração, e as coisas mudaram. Eu digo mudaram porque Deus permitiu com que o mal não nos dominasse. Hoje estamos aqui, temos um casal, temos um casamento, eu diria, consolidado, porque diante de todos os problemas ainda continuamos juntos, porque daqui é só morte. Eu posso considerar que a morte que possa nos separar. Temos o nosso filho, por sinal o nome dele é Benção, é o Blessing. E estamos juntos. E as outras áreas as coisas estão a fluir. Por quê? Porque o despertador sempre esteve ali a poder dizer como é que as coisas têm que ser feitas. Em tudo que nós formos a fazer, em primeiro lugar, temos de entregar o projeto nas mãos de Deus. E as coisas foram assim, com muita oração. Estamos a lutar, meus irmãos. Não desanimem, sejam firmes, dobrem o joelho perante o problema. Dobrem o joelho, entreguem nas mãos de Deus. Vamos entregar as coisas nas mãos do homem, o homem não vai te resolver. Aparentemente, mostram que realmente as coisas a pessoa vai resolver. Mas não se juntem a coisas negativas, principalmente coisas do homem. Poderão ser coisas momentâneas, mas o efeito será catastrófico. Recomendo que busquem o Senhor. Aceitem Jesus como seu Salvador. Obrigado. Querido irmão, em todas as situações, em todos os problemas, em tudo que acontece, cada um pode querer dar a sua ajuda. Cada um pode querer dar a sua intervenção. Mas, sobre todos esses rumores, todas essas ajudas, está escrito. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas elas são proveitosas. O Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 6, versículo 12. Queridos irmãos, algumas ajudas podem aparecer e até podem pressionar algumas ajudas. Porque é nessas circunstâncias onde que as pessoas aparecem como querendo ajudar, mas que a mesma ajuda deve ser ordem. Porque se calhar a pessoa acha que está sobre você, tem domínio de si, mas não existe outra pessoa o qual pode decidir que aconteça essa ajuda, essa opinião, essa sugestão, que não seja você mesmo. E aqui está a situação do Miguel. Qual foi o caminho que Miguel tomou? Vocês sozinhos acompanharam aqui. Sobre toda e qualquer decisão que estiver a ser tratada, lembre-se sempre que Deus recompensa os justos. Em toda situação que você esteja passando, lembre-se sempre, Deus recompensa os justos. Essa foi a palavra, a voz que fortaleceu o Miguel para que pudesse estar em pé diante deste vendaval que ela passou na sua vida pessoal, com a sua esposa. Miguel teve desafios, momentos tão difíceis para cumprir, dos quais recomendações não faltaram. Eles vinham de todos os lados, recomendações, ajuda, sugestões, até daqueles que ele devia respeito. Contudo, ele deu espaço à voz do Espírito Santo. Permitiu que a voz do Espírito Santo dominasse sobre a sua vida. E com essa decisão, Deus demonstrou a sua recompensa, demonstrou a sua intervenção na vida dele, trazendo-lhe o desejo de ser pai. E como nós ouvimos, ele realmente estão ali, mostraram a eles com o seu fruto nas mãos. Isso conta tanto. É por essa razão, um lar deve se unir em tudo. O lar, os pilares do lar, que são marido e mulher, devem ser unidos em todos os
pontos, principalmente na espiritualidade, devem estar juntos, para que Deus possa dominar sobre esta casa. E nós vemos aqui sobre marido e mulher, unidos na fé, olhando para Cristo, alcançaram a vitória. Glórias a Deus. Deus seja louvado por esta decisão. E que isso inspire e impacte mais vida, enquanto que alguns, quando acontecem situações como essas, acabam se dividindo mesmo no lar. Aqui temos o exemplo de uma família que permaneceu firme em momentos difíceis como esses. Queridos irmãos, entendamos o seguinte: entre os tantos sobre a vitória que tiveram, entre os tantos que interviram para o sucesso, para a glória de Deus na vida deles, não se esqueça, eles são membros de igreja. E como membro da igreja, como foi a intervenção da igreja sobre a vida deles? Qual foi o papel da igreja sobre a vida deste casal? No próximo episódio, mostraremos aqui qual foi a intervenção maravilhosa que a igreja tomou na vida desses dois. Não se esqueça, você vai ter mais uma inspiração de quanta importância a igreja tem sobre a vida dos membros que estão padecendo. Próximo episódio. Compartilhe, se inscreva e ajude mais pessoas.